Olá, meu querido aluno, minha querida aluna. O que nós vamos ver hoje? Nós vamos tratar do assunto de traumatologia forense. Há dois assuntos na medicina legal que eu particularmente gosto muito: traumatologia e tanatologia. Traumatologia é a parte que as bancas de concurso público adoram colocar nas provas que tem o conteúdo de medicina legal, tá certo? Então, guarde a sua atenção aqui, preste bastante atenção, tá certo? Porque é um conteúdo muito explorado nas provas de concurso público. Não vamos ver tudo, vamos ver uma parte da traumatologia, tá certo? O que é que nós vamos ver? A definição, obviamente, precisamos entender, energias vulnerantes, né? Aquelas energias que geram um trauma no nosso corpo. Dentro de energias vulnerantes, nós vamos ver as de ordem mecânica, né? Ordem física, ordem química, físico-química. E dentro das energias de ordem mecânica, nós vamos ver apenas agentes perfurantes, agentes cortantes e agentes contundentes, que são aqueles que a gente chama de ordem simples, porque nós podemos combinar cortante com perfurante, perfurante com contundente, enfim, tá certo? Seriam aqueles de ordem composta. Não é o caso, nós não vamos ver isso, tá bom? Muito bem. Iniciando aí, ó, o que você tem na sua tela aí, ó, a parte de definição. O que é traumatologia forense ou lesionologia? É a parte da medicina legal que estuda as lesões e estados patológicos, aqueles imediatos e tardios, produzidos por violência sobre o corpo humano nos seus aspectos de diagnóstico, do prognóstico, né, o desenvolvimento da lesão com o tempo, e das suas implicações legais e socioeconômicas. Por exemplo, o sujeito foi afastado do trabalho por conta dessa lesão, aspectos legais, essa pessoa tem direito a uma indenização por conta dessa lesão, enfim. Trata também do estudo das diversas modalidades de energias causadoras desses danos. Essa definição eu tirei do livro do Genival Veloso França, tá certo? Livro de Medicina Legal, e aqui eu chamo a sua atenção, porque é a bibliografia que mais é explorada nos concursos públicos, aí o livro do Genival Veloso França e o do Higino Hércules, tá certo? Então são duas literaturas aí muito importantes no que diz respeito ao entendimento da medicina legal, tudo bem? Muito bem. Quando a gente fala de energias vulnerantes, nós temos algumas ordens, né, algumas classificações aí didáticas dessas energias. Energia vulnerante é aquilo que gera uma lesão no nosso corpo, tá certo? Então nós podemos dividir didaticamente em energias vulnerantes de ordem mecânica, energias vulnerantes de ordem física, e essa divisão didática aqui é um tanto quanto esquisita, né? Porque se é de ordem mecânica, é de ordem física, tá certo? Mas enfim, acharam por bem fazer essa distinção. Ok, não vou brigar, continuemos. Temos as energias vulnerantes de ordem química e as energias vulnerantes de ordem físico-química. Aqui eu destaco de outra cor aqui em amarelo essas outras três, por quê? Porque a maior parte dos autores classificam as energias vulnerantes apenas nessas quatro formas: mecânica, física, química e físico-química. Genival Veloso França vai além, né, e classifica as energias ainda quanto à ordem bioquímica, biodinâmica e de ordem mista, tá certo? Muito bem. Tenha bastante atenção nessas divisões aí, mas tenha em mente que essas quatro primeiras aqui são as principais exploradas por todos os autores. As outras três últimas, Genival Veloso França é quem as classifica. Muito bem. Falando especificamente das energias de ordem mecânica, nós temos que, para que haja uma lesão no nosso corpo, e essa lesão seja caracterizada, seja classificada como uma lesão com uma energia vulnerante de ordem mecânica, é preciso que haja a existência de um agente mecânico que provoque esse dano no nosso corpo, tá certo? Que agente mecânico é esse? Ele pode ser uma arma, propriamente dita, uma arma que nós chamamos de armas eventuais, nós temos armas naturais e nós temos meios diversos. O professor não entendia o que é isso. Meio mecânico, arma. O que seria uma arma? Uma arma propriamente dita, por exemplo, um revólver, um rifle, tá certo? Isso é uma arma, este agente mecânico pode provocar uma lesão no seu corpo.
Então, o sujeito leva um tiro, nós temos um agente mecânico ali, provocador dessa lesão, o projétil de arma de fogo, que foi disparado por um revólver, foi disparado por um rifle, foi disparado por uma carabina, seja lá qual for a forma, tá certo? Nós temos uma arma propriamente dita. Esse é um agente de ordem mecânica. Armas eventuais. O que são armas eventuais? É aquilo que não é uma arma no seu objetivo inicial, na sua concepção inicial, mas que foi desviado de função e foi utilizado como tal. Por exemplo, uma faca. Uma faca não foi feita inicialmente para matar alguém. Foi feita para cortar uma carne, né, para cortar um filezinho de peixe, e alguém pode eventualmente pegar deste instrumento e deste agente mecânico e utilizar como arma para provocar uma lesão em alguém. Um cutelo, né, uma machadinha, ela tem um propósito. Um machado tem um propósito, cortar uma árvore, cortar um tronco, mas pode ser utilizado como arma, aí dá-se a classificação, melhor dizendo, de arma eventual. Armas naturais são as partes do nosso corpo que nós utilizamos para lesionar alguém, para provocar uma lesão em alguém. Esse é o agente mecânico, por exemplo, a sua mão, quando você fecha a mão e dá um soco em alguém, dá um tapa em alguém, tá certo? Você tem aí o que nós chamamos de arma natural, tudo bem? E meios diversos. Por exemplo, o chão, quando você cai. O agente mecânico que está provocando a lesão em você é o chão. Tá certo? Uma explosão em que há um deslocamento de ar e aquela onda de choque, naquele ar se movimentando, colide em você e provoca uma lesão no seu corpo. Tá? Nós temos aí o que nós chamamos de meios diversos. Um veículo que atropela alguém, o veículo não se classifica como uma arma, não se classifica como uma arma eventual, nem como uma arma natural. Tá certo? Seria um meio diverso. Muito bem. Ainda quanto ao movimento relativo, como é que nós podemos classificar os agentes mecânicos? Então, nós temos essas três situações quanto ao movimento relativo do agente mecânico e da pessoa, tá certo? Nós temos o agente ativo, né? A situação em que o agente se movimenta de encontro à pessoa, tá certo? Nós temos o agente passivo, quando o agente está parado e a pessoa se desloca em direção a ele, tá certo? E temos a situação mista, né? Tanto a pessoa quanto o agente mecânico se movimentam um de encontro ao outro. Tudo bem? Então nós temos essas três situações no que diz respeito ao movimento relativo. Agente, mecânico, pessoa, né? Vítima, a pessoa que está sofrendo o trauma, a lesão. Muito bem. Quando falamos de agentes de energias de ordem física, tá? Já mudamos. Tínhamos energia de ordem mecânica, tá certo? Agente mecânico que vai de encontro ao corpo, nós precisamos de um agente mecânico, arma eventual, né, arma natural ou agentes diversos. Agora falemos de energias vulnerantes de ordem física. Quais os agentes físicos que provocam uma lesão no nosso corpo? Tá certo? E aí nós temos as divisões. Primeiro agente físico é a temperatura, tá certo? Nesse caso, como é que a temperatura atinge o nosso corpo de maneira a vulnerabilizá-lo, a gerar nele uma lesão? Nós temos situações de alta temperatura, e aí geram as queimaduras, enfim. Baixa temperatura ou temperaturas oscilantes, que também não é bom para o nosso corpo. Ora você está numa situação de temperatura baixa, depois sobe, depois baixa, depois sobe, tá certo? Isso não é bom, tá? Então, quando falamos de baixa temperatura, nós temos, por exemplo, as hipotermias. O sujeito foi fazer uma escalada lá no Himalaia, né? E está perdido lá em cima do pico do Himalaia, a situação de temperatura muito baixa, ele exposto a essa temperatura ambiente muito baixa, ele sofre hipotermia. Ou caiu dentro de um lago muito frio, a temperatura do corpo esfria muito, provoca hipotermia, tá certo? Geladura. Por exemplo, eu sofri uma geladura quando eu estava na Academia Nacional de Polícia, né, no meu curso de formação para perito criminal, e aí na atividade física eu sofri um estiramento no joelho, né, no ligamento do joelho. E aí ficou aquele problema, aquela dor, né? Fui para casa, primeira providência, fui colocar um gelo, né? E quando você coloca o gelo e ele está bem seco, né, sem umidade em volta, quando você coloca na pele ele gruda, né? É igual naquele desenho, aquela animação lá da Era do Gelo, lembra quando aquela
aquele bicho preguiça, esqueci o nome, coloca a língua no gelo e fica preso, né? Então aconteceu a mesma coisa, eu coloquei o gelo no meu joelho, o gelo grudou. Na hora eu senti aquela sensação igual de queimadura mesmo, mas aí não liguei. No outro dia, meu joelho estava cheio de bolha. Isso é uma geladura. O aspecto é o mesmo de uma queimadura, tá certo? É certo que foi provocado por baixa temperatura. Então, quando falamos de agentes de ordem física, temperatura, nós temos a situação de temperatura muito baixa. Podemos sofrer uma hipotermia, né, do calor ambiente, geladuras, né, aquele contato de gelo direto na nossa pele. Tá? E quando falamos de temperatura alta, nós temos a situação do calor ambiente, que provoca um desconforto térmico, provoca uma lesão no nosso corpo. Tá certo? Nós temos, por exemplo, as insolações. O sujeito vai para a praia, fica lá igual uma lagarta no sol, sofre uma insolação. Ok? Trata-se do calor ambiente. Nós temos a intermação, que é quando o calor ambiente, você está num ambiente confinado, por exemplo, onde há pouca ventilação, temperatura muito alta, umidade muito elevada, tá certo? Isso aí provoca o que nós chamamos de intermação. Caso típico, clássico, né? Aquele caso trágico quando crianças são esquecidas dentro de veículos. Ok? A temperatura facilmente chega ali a 45, 50 graus, rapidamente a criança morre por um calor ambiente, tá certo? Calor difuso, tá? E aí eu abro um parêntese aqui só para dizer que esquecer crianças dentro do carro não é um desleixo paterno ou materno, isso acontece. E aconteceu comigo. Graças a Deus não foi trágico, graças a Deus nada demais aconteceu. Só para relatar como é que funciona o nosso cérebro, né? A gente acaba esquecendo, né, e pensando em outras coisas, esquece. Eu fui para a igreja, eu, minha esposa e minhas filhas, uma era de colo, né, a mais nova estava no colo ainda. O que aconteceu? Ela estava no colo da minha esposa e a mais velha e a do meio atrás. A do meio estava dormindo. Eu estacionei o carro no estacionamento da igreja, desceu minha esposa com a mais nova no colo e a mais velha desceram. E aí eu fui procurar uma vaga e a do meio estava no banco de trás dormindo. Eu encontrei a vaga, deixei o carro na vaga lá e fui para a igreja. Quando eu entrei dentro da igreja, minha esposa falou: "Cadê a Bia?" Eu nem respondi, eu dei as costas e saí correndo. Cheguei lá no carro, ela estava lá encostadinha dormindo ainda. Peguei e fui para a igreja e com aquele peso na consciência de ter esquecido a minha filha dentro do carro. Graças a Deus não foi numa situação dessas de você esquecer o dia inteiro sob o sol, né? Enfim, só abri esse parênteses para dizer que acontece, não se trata de desleixo, descaso dos pais com os filhos. Simplesmente é a nossa cabeça. Enfim, tenha cuidado com isso. Então, eu falei aqui do calor difuso, né? A insolação ou a intermação, né? No caso de ambientes confinados. E temos a situação do calor direto. Calor difuso, insolação ou intermação. Calor direto é quando a fonte de calor encosta no seu corpo, tá certo? Então, por exemplo, você pega, né, eu estava passando roupa outro dia, aí fui olhando para a roupa aqui, fui pegar no ferro, não peguei no cabo, peguei na parte quente mesmo, que veio minha mão, né? Aí nós temos o calor direto, não se trata do calor difuso, do calor ambiente, tá claro? E a situação de calor, de temperatura oscilante, isso é mais comum no ambiente de trabalho, tá? Tá mais ligado com a parte de infortunística relacionada a acidente de trabalho, tá bom? Então, não é comum você, no seu dia a dia, estar submetido a oscilações de calor. Exceto se você trabalha, por exemplo, dentro de um freezer. Você tem que entrar no freezer, sai e vai para o calor. Entra no freezer, sai, tá certo? Não é o nosso caso normalmente. Isso é mais comum em ambiente de trabalho, tá? Mas é uma situação que pode gerar trauma no nosso corpo, pode vulnerabilizar o nosso corpo, tá certo? Então, falamos aí da temperatura. Nós temos a situação da pressão atmosférica, ok? Nosso corpo não pode ser submetido a pressões muito altas, a pressões muito baixas ou a oscilações de pressão. Quando é que estamos submetidos a pressões muito baixas? Por exemplo, quando subimos a altitudes muito elevadas, né? Então, por exemplo, você sobe o pico do Himalaia, né? Aí você sofre as consequências da baixa pressão. É por isso que as pessoas que aqui dos Andes, né, vão subir, vivem em regiões muito elevadas, costumam mascar folha de coca para aliviar os sintomas, né, da baixa altitude.
Esses sintomas são conhecidos como males do monge, mal do monge ou mal das montanhas, né? Típico de pessoas que estão em ambiente de altitude muito alta, muito elevada, melhor dizendo, né? Aí eu coloquei aqui para exemplificar, ó, esse cidadãozinho aqui voando de parapente, esse cidadãozinho aí sou eu. Eu já alcancei a altitude de 3.700 metros a nível do mar. Nessa altitude, a partir de 2.000 metros de altitude, você já começa a sentir os efeitos da baixa pressão, tá certo? Eu cheguei a 3.700, eu não senti muito. Aliás, na verdade, não senti nada. Por quê? Porque a gente fica nessa altitude por pouco tempo. O voo de parapente, você sobe numa térmica, chega numa determinada altitude, depois você começa a descer, tá certo? Aí depois você sobe novamente, aí depois desce. Então é um voo assim. Você não fica nessa altitude por muito tempo. Então eu não sofri os efeitos da baixa pressão, porque eu fiquei, né, uns 4 minutos, no máximo 5 minutos nessa altitude, tá certo? Depois você vai e desce. Muito bem. E quando é que somos submetidos a alta pressão? Quando, por exemplo, nós mergulhamos a profundidades muito grandes. O sujeito trabalha consertando, fazendo manutenção em plataforma de petróleo. Aí ele tem que mergulhar lá 40 metros, 50 metros, sei lá quantos metros, coloca essa roupa aí, um escafandro, tá certo? E aí desce a profundidades muito elevadas, tá certo? Se o mergulhador voltar para a superfície a uma velocidade muito alta, ele sofre o problema de descompressão, tá? Então olha aí na sua tela. O sujeito vai e mergulha, vai lá para baixo, tá certo? Aqui está a superfície. À medida que ele vai mergulhando, a pressão vai aumentando, tá? E à medida que a pressão aumenta, mais gases se dissolvem no sangue. Então, o sangue do cidadão aqui tem mais gases dissolvidos, O2, N2, tá certo? CO2. Ora, quando a pressão está aumentando, mais gases estão dissolvidos. Se ele voltar para a superfície muito rápido, não dando tempo para que esses gases sejam eliminados pela respiração, esses gases aqui, olha aqui para mim, a pessoa mergulha, mais gases se dissolvem na corrente sanguínea, aí ele sobe muito rápido, esses gases que se dissolveram em maior quantidade porque aumentou-se a pressão, eles saem da corrente sanguínea e formam bolhas no sangue, impedindo a circulação. É um processo muito doloroso, né? Pode gerar paralisia, pode gerar a morte. É o mal da descompressão. Aí você, não entendi muito bem essa questão de aumentou a pressão, aumenta a quantidade de gases dissolvidos. Ora, observe o seguinte, você pega uma garrafa de refrigerante. O gás CO2 do refrigerante ele foi colocado ali, dissolvido, sob pressão e com o conteúdo do líquido a baixa temperatura, para dissolver melhor os gases. Então, na hora que você abre o refrigerante, que você iguala a temperatura, a pressão interna com a pressão externa, tá certo? E a pressão externa é menor, aí os gases tendem a sair de dentro do líquido, porque eles foram empurrados pela pressão para ficarem dissolvidos. Tá? Então, o raciocínio é o seguinte, mergulhou, mais gases se dissolveram, por causa da pressão daquela coluna de água sobre o corpo do mergulhador. O mergulhador volta para a superfície, esses gases tendem a sair. Se ele voltar muito rápido, esses gases saem da corrente sanguínea e formam-se bolhas. Se ele subir lentamente, sobe, dá aquela pausa, respirada, para eliminar esse excesso de gases dissolvidos naturalmente pela respiração. Aí depois sobe mais um pouco, vai eliminando, aí ele não sofre esse processo de descompressão, né, o mal da descompressão. Tudo bem? Então é isso aí, é o que nós falamos a respeito da pressão atmosférica, uma energia vulnerante de ordem física. Continuemos. Eletricidade é um outro meio físico de você lesionar o corpo, tá certo? E quando falamos em eletricidade, nós temos a eletricidade natural, um raio, e nós temos a eletricidade artificial ou industrial, é aquela da tomada, né? Meteu o dedo na tomada, toma um choque. Quando falamos em eletricidade natural, né? Quando um raio cai em alguém, nós temos duas situações, fulminação e fulguração. Então aqui estamos falando de raio, tá certo? O que é Nossa, esse meu raio aqui está muito feio, né? Vamos desenhar um raio melhor aqui. Será que eu desenho um raio melhor? Aqui, ó. O que é a fulminação?
Fulminação é quando alguém é atingido por um raio e esse raio provoca a morte. Tá certo? Então a pessoa foi fulminada, foi atingida por um raio, gerando a sua morte. O que é a fulguração? É a pessoa atingida por um raio não letalmente. Foi atingido por um raio, mas não morreu. Aí ela sofreu uma fulguração. No que diz respeito à eletricidade artificial, nós temos a eletropressão. Eletropressão é quando alguém sofre uma lesão por um choque elétrico com ou sem o efeito morte. Então olha aqui para mim. Você levou um choque. A pessoa levou um choque. Tanto faz se morreu ou não. Disse que ela sofreu uma eletropressão. Tá certo? Com ou sem resultado morte, eletropressão. O que é uma eletrocução? Eletrocução é um termo que é reservado para execuções judiciais. O sujeito leva um choque até a morte, a cadeira elétrica. Então ele foi eletrocutado. É o efeito da energia elétrica no corpo com morte nas condenações judiciais. Tudo bem? Então esse termo é reservado para as execuções judiciais. Eletrocução. Tá claro? Então, falamos aí de outra energia vulnerante de ordem física, no caso a eletricidade. Muito bem, nós temos também o efeito da radioatividade. Tá certo? E aí nós temos uma situação de ação aguda e de ação crônica. Então, olha aqui, a pessoa foi exposta a uma alta intensidade de radiação eletromagnética. Tá certo? Por exemplo, o caso do Césio 137 é típico, né? O cara mexendo lá no lixo de um ferro velho, encontra lá um equipamento de raio-x dos antigos, né, em que tinha um material radioativo. Hoje, acho que a maioria não sei se é a maioria, mas boa parte dos equipamentos de raio-x, eles geram a radiação, geram com alguns reatores, né, artificialmente. Nós não temos ali um elemento químico radioativo. É isso que eu quis dizer. Muito bem. O sujeito achou um equipamento antigo de raio-x que continha Césio 137, o elemento químico radioativo. O sujeito abriu lá, né, fuçando, abriu, encontrou um pozinho brilhante, achou aquilo bonito, levou para casa, a filha viu, passou no corpo. Isso é uma exposição aguda à radiação, tá certo? Aí dançou, né? Não teve choro nem vela, né? Aquelas pessoas que tiveram esse contato mais direto com o elemento químico Césio 137 acabaram por morrer. E existe a situação de exposição crônica. É aquela típica dos operadores de equipamentos de raio-x. Né? Todo dia o cara vai lá e tira um raio-x, não vai para trás da parede lá com a proteção de chumbo, né? Aí não toma os devidos cuidados, e aí todo dia ele toma uma dosezinha pequena, todo dia ele toma uma dosezinha pequena. Só descobre que está com problema quando o câncer aparece ou quando não consegue ter filhos, né? Aí descobre que se expôs demais à radiação, tá? Aí nós temos uma exposição crônica. De pouquinho em pouquinho, até que um problema aparece. Muito bem. Ainda nós temos a situação de luz e a situação de som, né, que podem nos prejudicar. O sujeito é exposto à luz, né, muito intensa, pode sofrer uma lesão. Lembro-me de um caso que eu vi na televisão, não sei em que ano, não sei onde foi, mas puxando de memória aqui, de um juiz que ele dava apenas alternativas das mais bizarras. Né? Ele uma vez condenou uma pessoa a ficar olhando para o sol. Né? E parece ficção, né? Mas foi verdade, e a pessoa acabou ficando cega, né? Por conta dessas loucuras aí do juiz. Então, é uma situação de exposição excessiva à luz e exposição ao som, né? O som, de muitos decibéis, podem alterar o nosso comportamento. A pessoa fica muito agitada, fica muito nervosa. O barulho é extremamente perturbador, né? da nossa cabeça. A gente fica, né, bem alterado. Ok? Muito bem. Falando agora de energias de ordem química. Nós temos os agentes químicos que podem agir externamente e internamente. Quando falamos de ação externa, nós temos aqueles que têm efeito coagulante e efeito liquefaciente.
Por exemplo, os cáusticos, né? Ácidos, bases, aqueles que caem no nosso corpo e derrete, liquefaz, tá certo? Ou provoca escaras, aquelas cascas duras, grossas, esbranquiçadas, tá certo? Então nós temos essa ação externa, ácidos, bases, tudo bem? E a ação interna, basicamente nós temos os venenos, porque dificilmente nós temos como ação interna ácidos e bases. É muito raro uma situação de uma pessoa ingerir um ácido ou ingerir uma base. Tá certo? É mais comum esses agentes químicos agirem externamente, seja por acidente, seja por crime, né? Alguém joga ácido no rosto de uma pessoa, que é comum em alguns países. Tá? E parece que começou a acontecer aqui no Brasil. Aí, ó, falando na parte de ação externa dos cáusticos, nós temos essa situação aí, ó, essa mocinha aí, coitada, ela foi agredida, né? Acho que pelo seu ex-namorado, enfim, e ele jogou ácido no rosto dela. Essa ação, ela é conhecida, esse crime, né, é conhecido como vitriolagem, tá? Porque o ácido sulfúrico ele era conhecido como óleo de vitríolo. E aí ganhou-se esse nome para vitriolagem. Ainda que o ácido jogado seja ácido clorídrico, por exemplo, ou ainda que seja jogado uma base. Mas esse crime de jogar um cáustico no rosto de uma pessoa para deformá-la, tá certo? Dá-se o nome de vitriolagem, ok? Uma covardia sem tamanho, né? Esse tipo de ação. Muito bem. E nós temos as energias de ordem físico-química. São as energias causadoras das asfixias. Por que nós chamamos de energias de ordem físico-químicas? Elas são físicas, por quê? Porque numa asfixia você impede a passagem de ar, de oxigênio para os pulmões, por exemplo, para irrigar os tecidos, para irrigar o cérebro, as células, ok? Então nós temos uma ação física, impedimento da passagem de ar, tá? E nós temos uma ação química, porque impedindo a passagem de ar, impedindo o fornecimento de oxigênio, nós alteramos a bioquímica do sangue, nós impedimos a hematose, as trocas gasosas. Então o sangue, por exemplo, pode ficar rico em CO2. Ficando rico em CO2, aumenta-se a sua acidez. Diminui-se o pH, aumenta-se a sua acidez. Então nós estamos alterando aí a química do corpo. Tá certo? Então nós temos um efeito físico, um impedimento da passagem de ar, e nós temos uma ação química, a alteração da química do corpo, né, pela interrupção da hematose. Tá certo? Daí ser uma ação físico-química. Tudo bem? Muito bem, terminamos essa parte aí de traumatologia forense, né, a parte bem inicial, bem superficial, mas não menos importante. Tá bom? Espero que você tenha gostado e aguardo você na nossa próxima aula. Grande abraço!